Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje nós vamos conversar sobre Dr. Zhivago do Pasternak. Esta é uma obra que as pessoas costumam não gostar, pelo menos a maior parte das pessoas que eu já ouvi falar sobre essa obra não gosta. Algumas gostam, muitas não gostam. Eu entendo porque não gostam e entendo porque gostam. Normalmente quem viu o filme antes de ler o livro se decepciona um pouco com o livro, porque no filme há uma ênfase maior no romance do Dr. Zhivago com a Lara, e no livro isso é secundário, não é a questão principal, certo? Mas sobre isso eu vou falar depois. Vamos ao enredo. Neste livro é a história do Zhivago, né? Começa com ele pequeno ainda, criança, no comecinho do século XX na Rússia, acho que mais ou menos 1905, e ele perde a mãe. Então ele sofre muito, ele é pequeno, não lembro a idade, mas ele perde a mãe, sofre horrores e ele vai ser criado com o tio e a tia. E ele vem de uma família assim aristocrática, mas decadente. Ele cresce e tal, se casa com a Tônia, de que ele gosta, mas assim, é um casamento mais assim, conveniente, uma pessoa que ele já conhecia, porque ele tinha carinho, mais ou menos uma mesma classe social e tudo mais. Mas, entre idas e vindas do destino, ele se encontra e desencontra com a Lara, que ele vê a primeira vez quando ele ainda é criança, e ela é muito pobre, então ela é de outra classe social. Ela vivia com a mãe e o padrasto, ela tem uma história muito triste, ela pode entrar lá para as personagens sofredoras da literatura. Por várias vezes ele encontra ela. Uma vez ele está numa festa com a Tônia, ela entra, tenta matar o padrasto, alguma coisa assim, porque ela foi estuprada pelo padrasto, ela era abusada. Depois ela acaba se casando com um cara lá e, enfim, ele vai servir a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, e ela acaba indo atrás dele, e ela como enfermeira, ela de novo reencontra o Zhivago, porque ele se forma médico, e ele acaba também se envolvendo com a guerra, então eles se encontram e se desencontram durante todo esse romance. Eles têm um caso, ela é o grande amor da vida dele, né? Não a Tônia. É uma história que fica em segundo plano, porque o que está em primeiro plano aqui são os acontecimentos históricos da Rússia na primeira metade do século XX. Então, como eu falei, 1905 mais ou menos, tá lá ele criança, a Rússia também já está em crise, aí depois vem a Revolução, vem a Primeira Guerra Mundial, e ele com esses encontros e desencontros dele, ele com essa falta de aderência, ele não se identifica muito com essa situação de guerra, ele não quer estar, ele não é revolucionário, ele não quer participar de guerra nenhuma, ele acaba sendo recrutado para a Primeira Guerra Mundial, né? Como médico ele acaba tendo que se envolver por obrigação, porque ele tem uma profissão muito útil nesses momentos, e também que ele se encontra com Lara mais uma vez, mas ele salva inimigo, né? Ele age, não é que ele seja contra o Estado, ele apenas não vê sentido em revolução e na guerra. Ele não está preocupado com isso, ele fala expressamente que ele não quer se envolver, que ele não se importa com aquelas coisas, ele está preocupado com outras coisas. Pensem o que foi a Rússia na primeira metade do século XX. Teve primeiro a guerra com o Japão, depois teve uma pré-revolução em 1905, depois teve a revolução, a guerra, a Primeira Guerra Mundial, depois a Revolução Russa, depois o governo de Lenin, depois de Stalin, e ele não queria saber muito sobre isso. O que é bem acentuado ali é a condição de miséria do povo. Então, assim, essa parte é muito descritiva. Todo o sofrimento que a gente não costuma pensar muito quando fala em Rússia na primeira metade do século XX. A gente pensa mais na Revolução Russa e tudo mais. Nas revoluções russas, né? Porque foi mais de uma. E a história é mais ou menos assim. Então a história de amor dele fica em segundo plano. Todas essas guerras e revoluções que eu disse aparecem aqui no livro. Sobre o enredo é só isso. Então, assim, o que há de bom nesse livro? E o que há de ruim? O que há de ruim é quem espera romance não tem muita coisa. E ele, ó, não é um livro pequeno. Ele é muito descritivo e assim, do ponto de vista literário, assim, de narrativa, não tem nada de especial. Ele ganhou o Nobel,
e não recebeu, não pôde receber porque ele teve que escolher ou receber o Nobel ou a pátria. Ele escolheu a pátria. Ele recebeu o Nobel porque descreve revoluções e guerras, né? Um contexto muito interessante para um momento de Guerra Fria. Ele ganhou o Nobel no momento de Guerra Fria. A Academia Sueca o premiou, ele ficou lisonjeado, tudo, mas ele não pôde receber, ele recusou. Mas a Academia o considerou a si mesmo. Este livro não foi publicado na Rússia, ele foi contrabandeado, publicado primeiramente na Itália, ele foi proibido na Rússia. Vocês já conseguem imaginar por quê. Porque o Zhivago, ele não é aderente ao espírito de revolução, sabe, socialista, seja o que for. Ele não é aderente a nada disso. Ele é um individualista, talvez. Ele está preocupado com suas próprias questões. Ele não tem uma preocupação com o coletivo como gostariam que ele tivesse, que o povo russo tivesse, que um russo tivesse. Então, os americanos adoraram este livro, mas os russos detestaram este livro. Tanto que ele foi proibido na Rússia. Eu acho que só depois da década de 80 que ele foi publicado lá na Rússia, se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam, mas ele foi publicado primeiramente na Itália, depois fora, na Rússia bem depois. Então, é por isso que não gosto muito desse livro, quem gosta de romance, porque é muito descritivo, ele não tem nada de literário que seja fascinante. Não é como, por exemplo, ler o Tolstói de Guerra e Paz, que descreve muito a guerra, mas ele narra muito bem. Então, o Boris Pasternak não tem nada de destaque nesse aspecto. E o que há de bom nesse livro? É isso que eu falei com uma pincelada mais forte que eu vou dar. Pensem que ele está narrando a história e ele passou por tudo isso, ele, o autor, né? Ele passou por todos esses lances históricos, todos esses fatos históricos que ele narrou. Ele começou a escrever essa obra na década de 20, se eu não me engano, e acho que terminou anos depois. Pensem que ele passou pelo governo do Czar Nicolau, depois Lenin, depois Stalin. Esse livro foi publicado em 1957. Stalin. Então, é diferente uma pessoa que vivenciou tudo isso, desde o início do século, a virada do século, até o momento histórico mais conturbado do país. E narra esses momentos. Então, assim, ele tem conhecimento dos fatos, ele vivenciou tudo aquilo. Isso é muito interessante. É muito diferente de uma pessoa hoje fazer um romance sobre a Rússia da primeira metade do século XX. Por mais que faça pesquisa histórica, é diferente. A experiência é insubstituível. E ele estava lá, passando por tudo isso. E escreveu o romance. E demorou para escrever o romance. A segunda coisa interessante é o posicionamento do Zhivago. A gente, quando lê alguma coisa sobre esse período, ou é uma crítica distópica, alegórica, como a Revolução dos Bichos, como várias outras distopias que criticam o totalitarismo de esquerda, ou narra personagens muito aderentes à guerra, né, com espírito revolucionário. Ele faz uma narrativa totalmente diferente disso. Ele não faz uma alegoria, não faz essa crítica expressa, mas também não defende. Ele narra, ele conta a história de um personagem que não é aderente. Ele vai pra guerra e começa a atirar nas árvores. Ele salva o inimigo, ele não quer estar ali, ele não quer saber disso, ele está preocupado com outras questões. Por isso que os russos não gostaram, porque isso era inadmissível. Então, o que é interessante nesse livro são esses dois aspectos, né? Claro que sob o meu ponto de vista. É a narração desses fatos históricos, né, por testemunha ocular, e essa sacada de representar uma pessoa que não está emocionalmente envolvida com tudo aquilo, aquele contexto todo efervescente, né? Do ponto de vista literário não tem nada demais, mas do ponto de vista histórico é muito bom, é um romance histórico muito bom. Agora, quem viu o filme se decepciona por quê? Porque o filme tem mais glamour, né? A personagem da Lara é vivenciada pela atriz Julie Christie. E tem o tema de Lara, né? Aquela música famosíssima. Procura aí no YouTube se você não conhece. Tema de Lara. Todo mundo conhece essa música, até mesmo sem saber que conhece. Quem viu o desenho de Tom e Jerry Pica-Pau conhece essa música. Pesquisa aí se depois escreva aqui embaixo se vocês não conhecem. Tenho certeza que conhecem. Então assim, tem todo o glamour de cinema, trilha sonora e tal. Tem toda essa situação de encontros, desencontros, a guerra como pano de fundo, né, no filme. Aí lê o livro.
Aí vê, não tem a música, tema de Lara. O romance não está em primeiro plano. O que está em primeiro plano? A situação política, a pobreza, a guerra e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a Revolução Russa para o projeto Guerras e Conflitos do século XX. Neste vídeo eu vou contar um pouco do contexto histórico da Rússia nesse período e aí falar de obras, e vou citar esse aqui, mas aí lá eu vou dar o contexto histórico, que não vou dar aqui, senão fica tudo muito repetitivo e os vídeos ficam muito longos. Então assim, gostei do livro? Do ponto de vista histórico, sim. Do ponto de vista literário, nada demais. Então por isso que eu entendo quem gosta, entendo quem não gosta. E quem espera romance para ler, essa minha edição é de bolso, né? Ela é menor, mas ainda assim quase 750 páginas esperando romance, nada muito, né? Pode se decepcionar. Agora vou dar um spoiler, porque eu vou fazer uma interpretação que é muito particular, é minha. A minha explicação, o meu entendimento sobre por que ele não é aderente. E aí eu vou ter que dar spoiler. Então se você não quiser saber mais nada, pretende ler o livro, você pode deixar meu joinha e encerrar este vídeo por aqui, certo? Agora quem quiser ficar curioso aí com o meu posicionamento, assista mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Eu falei que no começo do livro ele chora, sofre pela mãe. Ele perde a mãe e ele se sente abandonado. Por que que ele não se envolve com as questões da Rússia? Interpretação minha, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se ele não tem a mãe. Depois, ele também é abandonado pela Tônia. Mais um abandono. Depois também pela Lara. Pensem que há uma questão que é até assim, mitológica, deve estar em nosso inconsciente coletivo, né? A Gaia é o que? É a Terra, né? Não é a mãe? Gaia, mãe, Terra. Ele é abandonado por todas as mulheres, é por isso que ele também não consegue essa aderência, esse apego, esse nacionalismo à terra. A gente sente uma solidão no Zhivago que é quase palpável, é uma falta de interlocução, uma falta de identificação com tudo aquilo que o cerca. Ele parece estar ali, por acaso, jogado, colocado, sem querer estar, sem ter sido perguntado se queria estar ali. Ele está ali, não gosta de estar ali, não sabe por que está ali, não se sente envolvido. Por isso que ele foi muito criticado, o livro, por conta desse personagem. Mas a minha interpretação é essa, esse abandono da mãe e da figura feminina, né? Muito, Freud explica, né? O homem acaba substituindo a mãe pela mulher e tal, todos esses cuidados femininos. Aí a gente pode pensar por conta disso, nessa falta de ligação e aderência com a mãe terra, que o impede de ser nacionalista, de pensar no coletivo, de se sentir parte de um todo, né? Essa falta de pertencimento, ele não se sente pertencer, certo? Mas isso é só uma interpretação. Quem leu e acha que a minha interpretação tem sentido, comenta aqui embaixo. Vocês sabem que não existe interpretação certa ou errada, porque essa questão de certo ou errado não cabe em análise de obra. O que cabe é se é válido ou não, faz sentido ou não. E para ser válido, a obra tem que apresentar elementos que sustentem essa interpretação. É por isso que uma obra pode ter várias interpretações diferentes, desde que elas todas se sustentem, né? São formas de ver o livro, e no livro tem que ter elementos que sustentem essa interpretação. Então, assim, a minha interpretação, por a falta de aderência dele à Terra, é essa, certo? Então assim, comentem o que vocês acham e a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook, de curtir o vídeo e se inscrever se não for inscrito. Obrigada, beijos e tchau, tchau.